Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos de Resistência. Este videocast é a materialização de um produto educacional vinculado à minha pesquisa, que foi desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT. E será composto por 5 episódios que objetivam levar letramento de gênero e diversidade a toda a comunidade interna e externa ao IFAC. Eu sou Paula Ramila, sou uma mulher cis, sou de origem negra, cor parda, eu sou filha, sou mãe, sou esposa, sou servidora do Instituto Federal do Acre e sou mestranda do ProfEPT. Hoje eu estou trajando uma camisa branca e um vestido vermelho com estampas brancas. Eu sou uma mulher de baixa estatura, uso óculos, os meus cabelos são pretos, encaracolados, que hoje estão presos, e também uso alguns acessórios dourados. Nós estamos gravando aqui dos estúdios do CREAGE, na reitoria do IFAC, e ao fundo de nossa imagem tem um cenário que imita um painel ripado, e com alguns objetos de decoração. E, hoje nós vamos para o nosso segundo episódio. Durante as pesquisas e as observações que eu fiz ao longo, né, do desenvolvimento da pesquisa, durante as leituras e observações, eu percebi que nós não podemos falar de violência contra mulheres, que esse é o foco principal da nossa pesquisa. Nós não podemos falar dessa temática sem olharmos, com um certo aprofundamento para marcadores, como aqueles que nos dizem onde essa mulher vive, qual é a cor da sua pele e qual é a sua classe social. No Acre, estado que no ano de 2025 voltou a liderar o ranking de feminicídios no país, conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esses dados nos trazem um alerta. Qual é esse alerta? É sobre as mulheres negras. As mulheres negras são as mulheres que mais são vítimas desse tipo de crime. Então, este episódio ele nasce da necessidade de nós entendermos que o machismo ele não caminha sozinho, ele está sempre entrelaçado ao racismo e às desigualdades e à exploração de classe. Então, nós vamos, a partir de algumas perspectivas, pensar, sobre essa situação e sobre essa realidade. Para o nosso diálogo de hoje, nós vamos receber uma colega de instituição, que é mestra e doutora em letras pela Universidade Federal do Acre. Atualmente, ela é jornalista aqui no Instituto Federal do Acre e já atuou como professora substituta no curso de jornalismo também na UFAC. Possui graduação em comunicação social pela Universidade Federal do Mato Grosso e em letras pelo Centro Universitário de Várzea Grande. Além disso, ela estuda e desenvolve pesquisas sobre os temas representação, questões de gênero e jornalismo. A nossa convidada de hoje é Lisânia Guise. É uma satisfação tê-la conosco, seja muito bem-vinda. Olá, Paula, muito obrigada. Obrigada pelo convite, né, quero cumprimentar a todos que estão aqui, né, nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo. E antes, né, de dar sequência, queria fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, né, tenho cabelos pretos, cacheados, mas hoje eles estão presos, né, num coque alto no topo da cabeça. Eu estou usando hoje sou uma mulher de baixa estatura também, estou usando hoje uma camisa branca, né, brincos pequenos, um colar dourado também. É isso. Muito bem. E eu queria fazer um informe para você que está nos acompanhando, um informe importante. Na descrição desse episódio, tem um link que você pode acessar ao que nós chamamos de Guia de Mediação Pedagógica, que é um artefato complementar desse produto educacional que vai ajudar você ao longo dessa caminhada, ao longo dessa série de videocasts. E agora vamos às perguntas. No nosso primeiro bloco, nós trataremos do conceito de interseccionalidade. Então, Lisânia, para nós iniciarmos o nosso diálogo, eu acho que é muito importante nós falarmos desse
e é um conceito que tem ganhado força, mas que ainda tem muita gente que enxerga como algo distante, que é a interseccionalidade. Embora esse termo ele tenha sido cunhado lá nos anos 80 pela estadunidense Kimberly Crenshaw, no Brasil, o pensamento feminista brasileiro ele tem várias formas de explicar esse conceito e formas muito potentes. Então, nós podemos iniciar, por exemplo, pensando aqui no contexto brasileiro, a clássica visão da socióloga Eléa de Safiotti. Ela se utiliza de uma metáfora, né, a metáfora do nó, e é para nós pensarmos nesse nó como uma estrutura que é tão emaranhada que é impossível puxar um fio sem mexer com os outros fios, né. Essa trama, quanto mais a gente tenta mexer apenas em uma das partes, essa trama ela se aperta ainda mais. Então a autora, ela utiliza essa figura do nó para nos fazer refletir, para nos fazer compreender que os sistemas de dominação e exploração, patriarcado, racismo e capitalismo, eles andam sempre entrelaçados. Mas para o nosso trabalho, nós utilizamos, né, a sistematização de Carla Cotirene. A Cotirene, ela é uma ativista antirracista, ela é uma intelectual e uma pesquisadora, também ativista em gênero e em raça. E ela, a exemplo de Safiotti, ela nos oferece essa perspectiva através de uma imagem também, que é a imagem das avenidas, onde nessa analogia nós podemos compreender que o racismo, o machismo e o capitalismo, eles não estão dispostos em filas, não estão enfileirados, mas eles são fluxos que se cruzam. E é justamente nesse cruzamento, nessa encruzilhada, que essas avenidas, elas se fundem. Então, a partir dessa perspectiva, nós vamos poder olhar para a situação, por exemplo, de uma mulher preta, pobre e periférica, e nós vamos compreender que a violência que essa mulher sofre, a opressão que se impõe sobre essa mulher, ela é uma opressão única e ela é inseparável. Não é como se nós pudéssemos fazer uma soma. Essa mulher vai sofrer um pouco de racismo e mais um pouco de machismo? Não. As opressões que vão atravessar o corpo dessa mulher, a vida dessa mulher, ela já nasce generificada, racializada e marcada pela sua condição, pela sua classe social. Então, Lisânia, diante dessas perspectivas de interseccionalidade, dessa maneira de analisar criticamente a realidade, a minha pergunta para você é: por que olhar para essas questões, né, essas questões de gênero de forma isolada, sem considerar esses marcadores tão importantes como raça e como classe, como questões de classe social, porque é um erro? Por que isso vai nos impedir de enxergar a forma real, das violências que atravessam os corpos das mulheres? Certo, Paula, eu queria mais uma vez agradecer, né, o teu convite, a gente está aqui hoje fazendo essa discussão que é muito importante, né, inclusive é um conceito que ele perpassa em alguns momentos as minhas pesquisas também, né, e antes de dar a resposta, é importante a gente deixar muito claro aqui que essas discussões, né, esse conceito interseccionalidade, que é essa palavra tão grande, né, e tão complexa e cheia de significados aí, é um conceito que foi cunhado aí por mulheres negras, né, a partir do movimento, né, de mulheres negras, esse conceito ele vai ser criado, né, como você já disse, pela Kimberly Crenshaw, né, e disseminado e continuou sendo estudado principalmente por mulheres negras. Hoje ele está aí, né, sendo inserido em inúmeras discussões e em diversas discussões, né, tanto acadêmicas quanto as sociais, né, e no nosso dia a dia. E aí, quando você me pergunta assim: "Por que que a gente não pode só pensar a partir de um marcador, né, ou a gente vai pensar só a partir do gênero, ou então só a partir da raça, ou então da classe social?", né, porque nós, né, como seres humanos, nós somos complexos, né, as nossas vivências são complexas, são diversas, né, a gente tem, eh
um cotidiano e a gente vivencia, né, tudo isso a partir de um contexto cultural, de um contexto social que é muito complexo e diverso realmente. Por isso que não dá, né, para eu pegar, como você já disse, né, até na tua introdução, apenas um desses itens que vão nos compor, né. Quando a gente fez a nossa autodescrição, a gente chegou de citar várias pontuações sobre o que éramos, né. Somos mulheres, a gente trabalha, a gente mora em determinada localidade, né, a gente, nós 2 aqui hoje somos servidoras públicas, né, a gente tem aí, em curso pós-graduação, então tudo isso nos faz, né, dentro dessa dinâmica do ser, um ser muito complexo. E todos esses marcadores, eles vão fazer parte, então, aí dessa diversidade que eu sou e da diversidade que essas pessoas são. Né, e aí quando essa diversidade que compõe a gente, né, ela vai ter relação direta com as escolhas que a gente vai fazer, com as vivências que a gente vai ter, e as violências que a gente vai sofrer também, né. Então por isso que a gente não pode, apenas entender isso, "Ah, é a partir do gênero, ah, é porque ela é mulher, é só única e exclusivamente por isso", né. Não, a gente tem que perceber aquilo como um todo, né, porque a gente sabe que tudo isso está entrelaçado, né. Ela não é hoje, agora, mulher e amanhã ela é uma pessoa negra, e aí depois ela é uma pessoa de uma classe social em específico. Não, isso tudo está entranhado, né, está amarrado. E aí é muito importante a gente, deixar claro aqui que essa violência, ela é um termo complexo, né, a gente não pode entender violência aqui só a partir de questões físicas, né. E aí, eu acho que é importante a gente deixar isso, assim, muito claro, porque o próprio conceito de interseccionalidade, quando ele surge lá, né, quando a Crenshaw ela vai trazer esse termo pela primeira vez, ela já traz uma situação de violência ali para a discussão dela, né. Ela vai refletir, né, sobre esse termo, e aí quando ela traz aí ela cria essa palavra, né, a partir de uma situação vivenciada por uma mulher negra, né, uma mulher negra que buscou, né, tinha-se o anúncio de uma vaga de emprego em um determinado lugar, ela buscou essa oportunidade e lhe foi negada. Quando foi negada essa oportunidade, ela foi questionar isso juridicamente: "Mas por que que eu não posso se lá dentro tem mulheres e tem homens trabalhando?", né. E aí ela questiona: "Isso está me sendo negado porque eu sou uma mulher negra". Né, e aí a justiça ao analisar, né, o pedido, disse que não, que isso não tinha fundamento, porque na empresa realmente tinham mulheres e tinham homens trabalhando, então ela só não, estava apta teoricamente para o cargo. Mas o problema é o seguinte, né, que lá naquele espaço, tinham mulheres trabalhando, só que eram mulheres brancas, e os homens que trabalhavam, né, no espaço mais de força mais física, eram homens negros, né. Então assim, ela como mulher negra, por que que ela não ia entrar naquele espaço ali, né? Não é só porque ela é mulher, ela não cabe aqui. Não, o marcador de raça ele estava aí presente, né, e a gente não dissocia isso dela. Então é a partir disso aí, que a Crenshaw ela vai dizer pra gente: "Não tinha como eu dissociar que ela era uma mulher negra e era por isso que estava sendo negada a vaga para ela", né. E é por isso que vão ser negados espaços para certas pessoas, vão ser negadas oportunidades para certas pessoas, né, não única e exclusivamente por conta do gênero, mas por conta de outros marcadores, né, por conta dessa diversidade, dessa complexidade que a gente é, né, e que, vai compor aí todas essas situações e vivências que a gente vai passar. Por isso que é um erro, né, realmente, a gente pensar apenas por um único viés. Certo, pensando nessa situação específica, né, da análise da Crenshaw, eu penso eu, né, analisando que a empresa como se fosse a defesa da empresa, é dizer: "Não, eu já estou atendendo minimamente aquilo que é exigido. Eu tenho mulheres trabalhando, minimamente eu já e também tenho homens negros, então eu já estou fazendo a minha parte", né. Mas o ponto central é que alguém estava, né, sendo ali excluída por conta
justamente dessa junção desses marcadores, que ali se estabelecia uma violência diferente, né, única para aquela mulher, não é verdade? Então, assim, pensando na perspectiva, apesar de que Safiotti não se utiliza dessa palavra, mas nós já temos ali no seu pensamento essa perspectiva, né, de pensar essa opressão através dessa trama, esse nó, né, como que esse nó de determinações, esse nó de opressões, que Safiotti já no final dos anos 80 já denunciava, como que ele se manifesta hoje para nós refletirmos, como que ele pode se manifestar hoje, por exemplo, trazendo aqui para o nosso contexto educacional, na vida de uma jovem estudante, já que a gente está inserido aqui no contexto amazônico, por exemplo? Bom, Paula, eu acho que essa pergunta ela é bastante complexa também, né, porque é importante que a gente, eh eh, é importante deixar isso muito claro, assim, né, ao invés da gente supor coisas, é importante que a gente como servidores, a gente sempre esteja disposto a ouvir. Né, então é importante que essas meninas, essas jovens, elas falem por elas, né, também. Então a gente que está aqui desse outro lado, né, nós 2 no caso somos técnicas, né, administrativas, mas a gente tem nos campi os professores, as professoras, é importante que a gente, como essa figura que está, né, dentro da instituição, a gente sempre esteja muito, atento mesmo a ouvir essas histórias, e aí a compreender isso tudo. Mas eu acredito, assim, que essas, certas opressões, impedimentos e dificuldades, alguns eles vão estar, às vezes, muito visíveis pra gente, e às vezes a gente, vai entendê-los como muito natural, né. E eu acho que a gente pode citar talvez algumas coisas, assim, que vão fazer parte do cotidiano do dia a dia do aluno, né. Às vezes a gente já pode ter passado por isso também, né. Mas, por exemplo, assim, a gente pode trazer então situações que vão ser cotidianas, né, como por exemplo, assim, o tempo que a gente leva para chegar na escola, né. Quem tem aí um veículo próprio, uma família que tenha um veículo e alguém que mora num bairro muito distante, demora muito mais tempo, precisa acordar muito mais cedo, né, para conseguir acessar esse espaço educacional, né. Então aí a gente já tem um marcador que não é só de gênero, por exemplo, a gente já tem um marcador de espacialidade, de localidade, né. A gente tem também, o acesso aos espaços educacionais, né. Não é todo mundo que tem esse acesso, não é toda mulher que tem esse acesso, né. A gente tem hoje, por exemplo, programas no próprio IFAC, dentro da instituição, que tentam trazer mulheres, né, em situação de vulnerabilidade que não tiveram essa possibilidade de estudar. E por que que não tiveram essa possibilidade de estudar? Porque às vezes moravam distante, tinham que trabalhar, pode ter acontecido uma gravidez na adolescência, e assim, vão sendo situações que vão, fazendo parte desse dia a dia, né, dessa pessoa, dessa vivência dessa pessoa, e que vão interferindo, né, no que ela vai tendo acesso, no que ela não vai tendo acesso, em coisas que ela vai vão sendo negadas para ela, né, e tudo mais. Outra coisa, né, que a gente pode talvez tentar trazer aí e puxar isso para dentro do contexto educacional. Às vezes as meninas elas precisam ser aquelas que vão estudar muito mais, né, e aí talvez a gente pode, ter aí questões que vão incluir aí os marcadores de, né, de raça também, né, eh, precisam estudar muito mais para em algum momento, em algum grupo ali, ela conseguir ser ouvida. Né, pra opinião dela ser validada, né, quando ela está dentro de um ambiente ali, de discussão de um trabalho ou fazendo alguma atividade, ou vão participar de alguma atividade que é externa, né, então a mulher às vezes ela precisa falar mais alto, ela precisa estudar muito mais, né, para que a opinião dela seja considerada. Então aí a gente vai ter também o marcador do gênero, por exemplo, né, eh junto com a gente nessa situação. O outro marcador, né, que inclusive está na tua própria pergunta, é a questão de uma jovem que vive no contexto amazônico, e aí você cita essa palavra, né, esse contexto amazônico. É importante a gente falar sobre isso também, porque o olhar do outro, é que a região amazônica ela é o quê?
ela é um espaço de atraso, ela é um espaço de lentidão, ela é um espaço de não inteligência, de não desenvolvimento. A gente ainda tem isso, né? O olhar do externo, da outra pessoa, de entender que quem vivencia aqui, quem vive aqui, né, ainda passa por isso, né? Então, assim, essa jovem ela ainda vai carregar isso. Só o fato dela vivenciar aqui, né, quando ela dizer: "Ah, eu sou uma menina que sou do Acre", né, para outra pessoa, esse "sou do Acre", ele já vem carregado de um monte de compreensão, né. Então, assim, às vezes ela vai ter que se provar mais ainda, mais uma vez, né, para dizer que ela é sim inteligente, que ela, né, ela pode, que ela precisa ocupar aquele lugar, que aquilo ali é de direito dela, né. Justamente por essas questões que são sociais, né, que são culturais e que, carregam, né, todas essas significações. Há anos e anos e séculos, né. Então, eu acredito então que essas e tantas outras experiências, né, elas vão levar essas jovens, né, estudantes a vivenciarem aí certas opressões e certas situações que vão ser, específicas, né, não sei se seria esse termo, mas assim, vão vivenciar situações, violências, experiências e fazer escolhas a partir de tudo isso que compõe elas, né. Então eu acredito que é mais nesse sentido, assim mesmo. Certo, então é importante, nós, enquanto, sociedade mesmo que queremos discutir, queremos dialogar sobre isso e queremos enfrentar essas opressões e essas dificuldades, nós termos e adotarmos essa lente para que a gente possa ter uma compreensão da realidade como ela é, né. E muito importante também que você colocou, de valorizar a vivência e a experiência dessas pessoas, dessas sujeitas e sujeitos desse processo. A nossa pesquisa trabalha justamente com essa perspectiva, né, de valorização dessa experiência, dessa vivência, até também para esse processo de formação dessas pessoas, né. E aí, nós vamos entrar no segundo bloco e vamos tratar um pouco, você já adentrou um pouco sobre isso, que nós vamos tratar, de hegemonia e de dominação. E nós trabalhamos no âmbito da nossa pesquisa com 2 conceitos, que são 2 conceitos muito fortes, né, que é o conceito de hegemonia, em Antônio Gramsci, e o de dominação simbólica, em Pierre Bourdieu. E por essas perspectivas, nós percebemos que o machismo, que é o que nós estamos tratando, né, principalmente aqui, ele se infiltra no nosso dia a dia, nos detalhes, né, ele vem através muitas vezes, né, escondido ali, na linguagem, nas brincadeiras, nas piadas ou até naquilo que nós consideramos como tradição, que nós ao longo da vida vamos tratando como naturais, né, então, nesse contexto, quem detém essa hegemonia, quem domina é quem dita a regra do jogo. Então nós hoje vivemos, em um sistema que é patriarcal, um sistema que pensa prioritariamente, nas necessidades dos homens. Tudo é pensado para os homens. Então, nesse cenário, eles dominam, né, eles detêm essa hegemonia, então a regra do jogo para nós mulheres, ela vai ser violenta, porque eles ditam, qual é o nosso papel, por exemplo, na sociedade. Então, essa regra vai ser violenta para nós. No entanto, como você já havia mencionado, né, em muitas situações, muitas vezes, essa violência ela não é explícita, ela não vem de forma e que a gente imediatamente consegue identificar como uma violência, mas ela vem como uma violência que é invisível. Por quê? Por ser justamente disseminada como se fosse a ordem natural das coisas, aquela história de sempre foi assim, é assim que é. E então assim, muitas vezes, ninguém, sequer questiona, né, essa realidade. Então, diante disso, como que o IFAC, para nós refletirmos, né, enquanto, servidores, enquanto professores e professoras, como que o IFAC, pretendendo ser, né, uma instituição que está engajada com a promoção dos direitos das mulheres, como que ele pode
ele, FAC, somos nós, né, servidores, nós constituímos, né, essa instituição, como que então que nós podemos romper com essa violência que é invisível, mas que, muitas vezes ela machuca tanto quanto a violência física, né. Certo. Paula, eu acho que, assim, a gente, né, como instituição de educação, isso já está entranhado, a gente já carrega com a gente essa obrigação, né, que a gente tem aí de ser esse espaço de reflexão, de ser um espaço de questionamento, né. Então eu acredito que, assim, esse seria um importante primeiro passo, assim, se a gente, né, tivesse que traçar alguma coisa: "Ah, a gente vai colocar em ordem aqui". Talvez esse seria aí um importante primeiro passo, a gente, eh, abrir espaço para essa reflexão e esses questionamentos, né. E aí eu não digo isso só enquanto, servidora, né, mas a gente precisa ofertar isso para os estudantes e para as estudantes, né, também. E assim, Paula, eu falo isso muito por experiência própria, né, eu comecei a perceber certas coisas, né, a me questionar às vezes, aí eu vou puxar mais para minha área, porque eu sou jornalista, né, a questionar certos títulos de reportagens ou certos títulos de matéria, a partir do momento que eu, tive essa possibilidade, tive acesso, né, a esse conteúdo que me proporcionou essa reflexão, né, que me proporcionou esse questionamento, né. Então assim, e foi a partir então, dessas leituras, né, dessa possibilidade de ter alguém ali que me instigasse a esse questionamento, e aí eu digo isso que foi num ambiente acadêmico mesmo que eu tive esse acesso, né, foi na universidade, e aí é importante a gente dizer que isso não precisa deixar para acontecer só lá no ensino superior, né. Talvez se eu tivesse tido acesso a isso lá no ensino médio ou nos anos iniciais de alguma outra maneira, o meu olhar já seria outro, né, com muito mais antecedência, né, mas isso só foi possível realmente, né, eu perceber, essas marcações ali, né, eh, como você mesmo disse, essas situações que já são cotidianas e que a gente acredita que: "Ah, é porque é isso mesmo", né, "Ah, a mulher ela foi violentada, mas porque ela estava com aquela roupa", né, ou, "Por que que ela estava passando na rua à noite?", né, ela não tinha que estar lá, Porque ela né. continua Aham. numa relação de violência. Por que que ela continua nessa relação? Ela gosta de apanhar, só pode ser isso, né. Então vão sendo essas falas, essas coisas, que a gente só começa a refletir, questionar e a parar de fazer isso quando a gente tem essa possibilidade de compreensão, né. Então eu acredito aí que é a partir desse momento mesmo, desse incentivo dentro desse ambiente de ensino, desse ambiente acadêmico, né, de incentivar esse tipo de estudo, esse tipo de reflexão que a gente consegue, ter esse primeiro passo que é o questionamento, né. E como eu disse anteriormente, a gente como, eh instituição de educação, a gente tem essa obrigação realmente, né, de ser esse ambiente que vai proporcionar reflexão e questionamento, porque esse aluno ele tem que questionar, né, ele não pode simplesmente aceitar aquilo, pronto e acabou, né, como socialmente a gente tem aceitado há muitos anos, há séculos, né, "Ah, essa situação é assim porque ela é, simplesmente é". Né, então eu acho que esse momento de debate, de refletir sobre isso, né, vai trazer possibilidades outras, né, a partir desse estalo que a gente pode pensar daí talvez, né, que esse aluno ou essa aluna, ele vai pensar ali possibilidade de uma pesquisa, que ela não tinha pensado ainda ou que ele não tinha pensado, né, de um novo projeto, né, e de levar isso adiante. E aí eu volto mais uma vez para minha experiência, porque a partir do momento que eu tinha acesso a essas leituras, a essas reflexões, eu levava isso para dentro da minha casa, né, eu discutia lá com a minha mãe, né, eu falava: "Olha, mas eu li isso e era assim, né, não é mais desse não pode ser desse jeito, do jeito que a gente vem pensando, do jeito que as pessoas estão falando", né, e fazia isso também com a minha filha. Né, o modo de conversar com ela, às vezes um simples elogio,
né, que a gente tem às vezes mania de dizer assim: "Nossa, que menina linda, ela é tão linda", e a gente finda aí o elogio. Por que que ela não é inteligente? Por que que ela não é esperta? Por que que ela não é legal, né? E por que que eu elogio ela só por conta da beleza? Né, então assim, a partir desse momento mesmo, dentro do ambiente de ensino, de ter acesso a esses conteúdos, né, que eu tive essa possibilidade de pensar de outra maneira. E aí seguir também com os meus estudos, né, e aí isso aí fomentou a possibilidade de eu querer estudar, de perceber as coisas de outra maneira. Então eu acho que aí a gente como instituição, né, eu acho que a gente rompe a partir do momento que a gente oferta essa reflexão e esse conhecimento. E aí, eh, ofertando isso, a gente automaticamente vai trazer também, né, possibilidades de pesquisas, possibilidades de aulas, né, possibilidades de projetos, né, que vão, fomentando tudo isso, né. E acho que, assim, o mais importante é fazer com que essas jovens, eles sempre se questionem, né, e questionem o que acontece com as mulheres, né, com as pessoas negras, com as pessoas indígenas, né, a partir aí dessa reflexão que vai gerar esse questionamento realmente. E aí futuras ações então. Certo, muito bem. Eu fico muito feliz, né, com a sua resposta, com os comentários que você trouxe, porque eu acredito que, então, assim, a nossa proposta aqui com esses videocast, né, com essa série de letramentos, justamente se alinha a essa perspectiva, né. O nosso foco principal aqui é o nosso professor e a nossa professora, óbvio, né, vai ficar disponível para toda a comunidade, mas, a nossa intenção é justamente essa, né, levantar esse debate e colocar a importância, de fazer essas discussões, principalmente no contexto educacional, e aí nós estamos aqui justamente para contribuir com essa reflexão, trazer alguns conceitos, né, nós tentamos aqui colocar de forma mais simples, né, algumas conceituações justamente que nos dão essa possibilidade de refletir melhor sobre isso, de ter um olhar, ter um enfoque mais cuidadoso para nós entendermos como que tudo isso está se estruturando, e não é de hoje que isso vem se estruturando, né, a gente sabe que por séculos, né, nós estamos aí tendo uma construção, e eu acho que é importante, né, então fico muito feliz, né, de ouvir essa sua resposta, porque a nossa proposta, ela vai nessa direção, de oferecer para você, espectador, espectadora, essa possibilidade de fazer essa reflexão. E aí, Elisânia, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu quero agradecer imensamente por esse momento de partilha, né, esse nosso diálogo, acredito que foi, para mim foi muito, satisfatório. E eu queria abrir o espaço para você, caso você tenha considerações finais, mas mesmo que não tenha, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os nossos espectadores e espectadoras, sobre essa, sei que você já falou muito sobre isso, mas sobre a importância de fazermos essa reflexão e principalmente a partir dessa lente interseccional, que é o que nós discutimos aqui ao longo do episódio. Então, Paula, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo, né, fazendo parte desse seu momento, né, é um momento importante, né, é um momento da gente encerrar um ciclo, né, dentro desse processo da pós-graduação. Desejo muito sucesso para você no momento da sua defesa, no momento da publicação desse produto que é muito importante, né, não só para a gente que está aqui na instituição, né, para as alunas, para os alunos, mas eu acredito que para toda a comunidade, né, que for assistir. Te desejo também muito sucesso também para todos os professores e as professoras, né, que possam aí, nos ouvir, nos assistir, né, em algum momento, e eu espero muito ter contribuído, pelo menos um pouquinho de alguma maneira, e é isso, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, certamente contribuiu muito. E para nós fecharmos, eu quero chamar a atenção a você que nos acompanha, e este episódio ele nos deixa um convite à ação, não é mesmo? No nosso guia de mediação pedagógica, que está disponível no link aqui na descrição do vídeo, eu chamo a atenção, eu gostaria de destacar a seção que nós intitulamos de Práticas de Esperança.
E aí eu faço um convite a você, professor, você professora, que tal você olhar para o seu plano de ensino hoje e se perguntar, dentro ali daquilo que você disponibiliza e sugere, quantas mulheres, né, você citou ali, quantas, escritoras, mulheres, negras, indígenas, quantas delas fazem parte dessa sua bibliografia, né? De repente, esse seja um primeiro passo, né, na sua prática diária. Combater a hegemonia pode justamente começar a partir da diversidade na sua bibliografia, não é mesmo? Então, no guia de mediação, nós temos várias seções ali que tem sugestões interessantes, então eu convido você a conferir tudo que a gente colocou aí, disponibilizou para vocês. E no mais, eu quero pedir também para você compartilhar esse material com todas as pessoas que você acha que precisa ouvir, que precisa conhecer, ou mesmo que tem interesse na temática. Agradeço pela companhia até aqui e nós nos vemos no próximo episódio, onde nós vamos tratar sobre os tipos de violência contra mulheres e a rede de proteção. Até lá!